Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viemos conhecer o Dinamo Clube Estação na presença de dois coordenadores, António Trindade e também Paulo Rogério. Dinamo Clube Estação é um clube já com muitos anos de história no futebol de formação no Distrito de Viseu. Não sei se alguns de vós se recorda de como nasceu este grupo. Eu julgo que o Dinamo Clube Estação tem a ver, segundo aquilo que eu apurei, por se situar aqui junto à antiga estação do Caminho de Ferro. Eu não sei se algum de vocês me pode recordar se é isso ou não. Vamos começar por aí. Como é que nasce este Dinamo Clube Estação? Bem, o Dinamo Clube Estação foi realmente aquilo que esteve a dizer. Nasce neste bairro, por gente deste bairro, não é? Em 1970, através do Sr. José Alves Madeira, foi um dos fundadores, José Carlos Duarte também, o Sr. João Santos, o António Correia da Silva e o Sr. Paulo Menezes Simões. A partir daí o Dinamo nunca mais parou, digamos assim. Teve clubes de xadrez, começou no basquete, inclusive. É muito engraçado, nesta altura o basquete não era um desporto muito, como é que eu ia dizer, não era muito atrativo em Portugal, digamos assim. Eles gostavam do basquete, começou por aí e depois foi uma bola de neve até aos dias de hoje. E este Dinamo Clube Estação, nesta altura, trabalha essencialmente o futebol de formação? É uma das grandes valências do Dinamo Clube A bandeira Estação. é essencialmente deste clube nesta altura. Mas essencialmente isto é uma instituição eclética. Nós temos o futebol, temos o judo, temos o campismo, temos o caravanismo, temos o montanhismo, temos o BTT. Portanto, isto é uma instituição que aborda uma série de modalidades, mas... E em termos de massa humana, em termos de praticantes, mesmo nessas áreas todas, mexe com quanto na totalidade, aproximadamente? Podemos dizer que federados estão 216 atletas. Isto em termos de futebol e nas outras modalidades futebol, também? Judo e atletismo, nestas três modalidades. Depois ainda temos o clube de caravanismo, que remete à base de sócios, não é? Que se remete à base de sócios e aí somos um dos maiores, o maior clube de campismo e caravanismo do distrito. E como é que um clube, já tivemos a oportunidade de ver aqui estas instalações, são pequenas para a dimensão do que é o clube, como é que esta máquina trabalha, como é que se gera todo este número de atividades? Primeiro, temos um presidente que não está cá presente, mas é 90% da máquina. Verdade. Da máquina, e que é um inconformado, é um trabalhador a 24 horas para o Dinamo, apesar de não ser a sua função, a sua atividade profissional principal, mas acima de tudo eu considero que seja de muita dedicação, muito esforço e muito gosto de quem cá anda, que gosta dos meninos. Não tem instalações próprias, mesmo estas instalações onde nos encontramos, que é a sede do clube, segundo é alugado. Como é que trabalham, onde é que trabalham, como é que se organiza o clube? Relativamente ao futebol, alugamos espaços, não é? Através da Câmara, no espaço da Câmara, Campo de Futebol de Sete, o Alves Madeira. Também temos protocolado com o Instituto Politécnico de Viseu o relevado Politécnico. Também temos protocolo com o RIV, com o Regimento de Infantaria de Viseu, com o R14, o próprio pavilhão. Pronto, e as nossas atividades decorrem por aí, não é? Daquilo que me dá a perceber e da dimensão deste distrito e do número de clubes, começa a ser estreito trabalhar em termos de estruturas físicas neste concelho, neste distrito.
Essencialmente na cidade de Viseu. Principalmente em Viseu, sim. Principalmente, não só nós, como alguns clubes têm dificuldades. Essa é uma das grandes pechas que existe no futebol de formação. Realmente há mais espaços que a Câmara, se for sensível, poderá de alguma forma rentabilizar esses espaços com um novo sintético. Posso falar no campo de Ranhados, por exemplo. Tem umas belíssimas instalações e que realmente podia ser rentabilizado de outra forma. Tirava muito mais gente de Fontelo. O campo do Alves Madeira, onde também treina os séniores do Académico, como por exemplo, sofre um grande desgaste, nós sabemos disso, mas também sabemos que a época que nós passamos não é fácil e só pode responder a isso quem direito, que é da Câmara Municipal. Não é? Fora de questão o Dinamo Clube Estação ter instalações próprias para poder mexer toda esta bem. Quer dizer, fora de questão nunca está, mas há fora de questão nunca está, mas se há projetos para que isso venha a acontecer. Friso também novamente a fase que atravessamos não é fácil para ninguém, principalmente para o Dinamo, que para além de ser um clube é uma instituição de utilidade pública, não é? Não tem verbas suficientes nem um organismo que o apoie a 100%, que pudesse sustentar uma coisa dessas. É uma falha. É uma falha que ao longo dos anos nós temos superado, não é? Através de algumas ajudas, como o da Câmara, que é o nosso principal protetor neste aspecto, porque se não fosse a Câmara nós também não teríamos espaços, é lógico, nós e outros clubes da cidade, mas não, nós não temos possibilidade de ter um espaço próprio. Nós gostávamos, trabalhávamos de outra forma, de certeza, porque a organização era muito mais fácil para nós, enquanto horários, se calhar poderíamos perspectivar outro tipo de treinos, era diferente. Poderíamos integrar um maior número de crianças também, logicamente. Devido aos espaços, por vezes temos que fechar turmas e não podemos abrir porque não temos espaços físicos. Acabam por ter que dizer aos pais e às crianças que não podem... Acabamos por ter lista de espera, é mesmo assim. É. E o corpo técnico, como é que é organizado o corpo técnico do clube para trabalhar o futebol de formação? A prioridade será sempre licenciados em Educação Física na vertente do futebol. Essa é a nossa grande prioridade. E, posteriormente a isso, será sempre em auxílio a esses licenciados, pessoas que estão no futebol, que após uma fase de integração em que nós, coordenação, vamos avaliando e vamos ver se apresentam competências para trabalhar com as crianças, porque um trabalho feito com crianças tem que ser um trabalho diferente de um trabalho feito para adultos. E nesse aspecto temos um cuidado acrescido, porque um dos grandes motores da escolinha de futebol tem que ser os treinadores, os professores que lidam nos treinos com os nossos meninos. Como é que fazem a seleção dos atletas? Tem, por aquilo que disseram há pouco, tem uma lista já de espera. Como é que selecionam os atletas? Por ordem de inscrição, única e simplesmente. Nós não temos nenhum critério estipulado, visto que somos uma instituição de utilidade pública e a nossa grande filosofia, como uma instituição de utilidade pública, é dar a oportunidade a toda a gente, servir. A partir do momento que eles se inscrevem, quer tenha grandes competências ou menos competências, dependendo da ordem de inscrição, terá sempre a vaga. Nas outras áreas, nas outras atividades esportivas que desenvolvem, são as pessoas que procuram o Dinamo Clube de Estação também para poderem praticar, não sendo um distrito com grande raiz, em termos de atletismo e judo, principalmente. São os atletas que procuram o Dinamo Clube de Estação para praticar. É assim, nestas modalidades, no judo, no atletismo e nas outras que nós temos,
há muitos que começam no futebol, e é isso que nós também procuramos nele, uma panóplia de desportos que os possam servir, quanto às suas necessidades e gostos, não é? Porque nós queremos é os homens da manhã, não queremos fazer fundamentalmente só os jogadores de futebol, ou formar os jogadores de futebol, queremos os homens da manhã. E os homens da manhã são mais homens se os pudermos educar com o desporto. E o desporto, em toda a sua plenitude, traz aquilo que são os valores que eles vão assumir agora e que nunca mais se vão esquecer deles nesta caminhada que eles vão ter. Por isso, eles procuram-nos porque sabem que os nossos objetivos são esses, e porque quem é que nos procura primeiro são os pais, não é? Esses é que procuram dar a educação aos filhos que pretendem, bem ou mal, e veem em nós e depositam em nós a confiança que eles querem e que se traduz naquilo que eles querem para os filhos. Há muitos que começam no futebol e depois têm aqui um leque de possibilidades, e como os pais se identificam, os miúdos gostam de aqui estar, não querem estar no futebol e vão por outras modalidades, e temos aqui vários casos disso, e com grande ênfase já no desporto nacional. Eu posso falar no judo, no João Sá e no Miguel Ribeiro, por exemplo. Em 2011 eram os nossos atletas no futebol. O João Sá e o Miguel Ribeiro em 2011 representaram Portugal na Taça da Europa de judo. Por exemplo, o João Sá no ano passado ganhou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Sub-23 e tem somente 17 anos. Nós temos aqui um miúdo com um potencial enorme, tem 17 anos. No Sub-23, ganhar uma medalha de bronze no Campeonato Nacional, isso para nós é um regozijo enorme, não é? Sabendo que ainda tem uma margem de progressão maior que os outros e que poderá eventualmente vir a ser um atleta de alta competição, e quem sabe eu aposto que ele será um atleta nos Jogos Olímpicos daqui a uns tempos, sem dúvida. Isso acresce a responsabilidade também do Dinamo Clube Estação na procura de técnicos para formar este tipo de atletas? Sim, ele atinge os resultados porque também é trabalhado para isso. Temos o professor António Boloto, que faz um excelente trabalho na área do judo. Nós também trabalhamos em parceria com o Judo Clube de Viseu. Faz um excelente trabalho, por isso é que o nosso atleta tem tido estes resultados, mas digamos que para atingir esses patamares precisa de mais, e nós também precisamos de mais, não é? Para poder dar. Como é lógico, estamos a falar em situações monetárias. Se calhar temos que disponibilizar o nosso dinheiro para lhe pagar o ginásio, para fazer trabalho específico, para ser acompanhado. Há estruturas físicas para trabalhar este tipo de ginásios há bons ginásios, não é? Mas ter uma pessoa especializada para trabalhar com ele nessa área, isso requer investimento, como é óbvio. Voltando ao futebol de formação, ao futebol de 7, que é, daquilo que sei, vocês só trabalham o futebol de 7 e as camadas mais jovens, que tipo de formação é que vem nesta altura no Distrito de Viseu? Formação, enquanto outros clubes. Como é que vem a formação no Distrito de Viseu, nos jovens, como é que se trabalham nesta altura? Se há muita diferença daquilo que foi o início por exemplo, do Viseu, do Dinamo Clube Estação? Sim, isso conforme o conhecimento vai aumentando, a própria operacionalização da metodologia de treino e de filosofia da própria instituição vai-se alterando. A luz final é que tem sido sempre a mesma ao longo destes anos todos de Dinamo Clube Estação, que é o formar o homem em vez de formar somente o futebolista, e a nossa visão continua, embora se calhar não com estes termos, uma visão multifacetada da criança, mas o trabalho sempre foi feito nessa vertente.
vendo que as crianças não são bem mais do que um jogador de futebol. O treino é mais uma variável que está inerente ao ser humano e que existe um 100 variáveis que podem interferir e que nós temos que estar despertos a isso, e só pensando dessa forma, em que a criança é um ser humano e um ser humano é muito mais do que um jogador de futebol, nós conseguimos operacionalizar, porque o difícil está em operacionalizar no campo isto que nós falamos, que é muito bonito de falar. E depois no treino, no jogo, a gente abdicar do resultado, porque temos que pensar na criança como todo, aí é que as coisas já começam a ser diferentes e o que a gente conversa torna-se difícil em operacionalizar. Porque quem trabalha connosco cá tem que ter a mesma visão que nós temos cá no Dinamo, enquanto coordenação, enquanto direção do Dinamo. Porque se assim não for, as coisas tornam-se muito, muito complicadas. Mas a nossa visão continua a ser a mesma, desde que conheço o Dinamo continua a ser a mesma visão. Um chavão mais bonito aqui, uma falta de conhecimento, se calhar em termos científicos, mais uns anos atrás, mas a visão continua a ser a mesma e o trabalho muito parecido. Que protocolos é que tem com outras instituições para trabalhar os jovens? Quando um atleta do Dinamo Clube Estação atinge o limite de idade do futebol de 7, tem algum aconselhamento para o clube A, o clube B, a instituição A ou a instituição B? Não temos, em relação a isso, não temos nenhum clube orientado para orientarmos, não é, a darmos seguimento a esse trabalho. Gostávamos de ter um espaço próprio, se calhar, para fazer a tal transição de futebol de 7 para o futebol de 11, mas também não passaríamos daí, dos iniciados, não é? Mas enquanto clube não temos. Ao longo dos tempos já tivemos uma maioria que foi para o académico, há uns anos tivemos uma maioria que foi para o Viseu 2001. Isto acontece de ano para ano, porque nós também somos visionários, não é? E também sabemos quais são os valores dos outros clubes, e a partir daí nós sustentamos a nossa opinião e aconselhamos esses pais a irem para o clube X ou Y, porque estão a trabalhar e são aqueles que fundamentalmente dão mais segurança ou dão segurança e continuidade àquilo que nós vimos desenvolvendo ao longo destes anos. Desde os 4 anos nós temos atletas que nos acompanham dos 4 anos aos 13. 90% dos atletas têm sido assim. Não perdem a identidade os jogadores, não perdem a ligação ao clube depois de saírem para... Não, e isso nota-se muito mais no feedback que os outros treinadores nos dão em relação às crianças que vão aos nossos atletas, aos atletas que saem do Dinamo para esses clubes. Quantos atletas é que tem no futebol de formação nesta altura? No futebol de formação temos cerca de 160. E este escoamento depois é feito depois já a partir do sub-13 só. Sim, sub-13 temos sempre cerca de 14 jogadores. Os outros 15. Clubes procuram o Dinamo Clube de Estação para saber como é que está. Procuram até muito antes dessa fase já. E começam a ver muito antes do sub-13 já. Há uma boa ligação com os restantes clubes da cidade? Nós gostamos de ter sempre boas ligações com os outros clubes, sim. Independentemente de, às vezes, acontecerem coisas que não são do nosso agrado, como é óbvio, porque nós estamos a trabalhar os atletas e se eles saírem do Dinamo para fora de Viseu, e como tem sido, e já aconteceu com muitos atletas do Dinamo, não vejo da mesma forma ou com o mesmo intuito os clubes de Viseu tentarem levar-nos, mesmo antes de chegar ao sub-13, levarem os miúdos,
de outras formas tentarem levar. O que a gente tenta, e agora se tem notado muito, é que às vezes tenta-se acelerar um processo que não se deve acelerar, porque o futebol é um desporto de especialização tardia e por vezes há uma especulação, A maior procura no resultado do que nem mais. É do fácil resultado ganhar, em termos é de fácil jogo, ganhar do quando se tem resultado da todos formação. bons. Ora, É fácil ganhar quando são todos bons nesta altura, porque eles esquecemos muitas das vezes que estamos num período em que os miúdos estão numa fase Os pais, muito precoce. numa precoce e que estão no desenvolvimento, não é? os pais procuram saber, junto dos técnicos, qual é a situação da criança. No Dinamo não acontece muitas Eu já vezes. fiz esta pergunta noutro clube de formação. Desta forma, os pais trazem o filho ao treino ou deixam o filho no treino? Maior parte Temos traz. tudo. É. Sim, mas maior parte traz. Mas não é por aí, não é por aí. Nós, por acaso, e os pais que estão connosco também sabem qual é o nosso objetivo, por isso é que estão connosco. Porque era muito fácil o Dinamo, ao longo destes anos, acabar. Porque não tem seguimento, não é? Não tem espaços próprios. Isto é um trabalho que vai ao longo dos anos e que as pessoas acreditam nele. E também temos pessoas, nós não procuramos miúdos de outros clubes, mas a verdade é que temos miúdos de outros clubes que nos procuram, ou de uma ou de outra forma estão insatisfeitos no clube onde estavam. Também já nos aconteceu estarem insatisfeitos no clube onde estamos, mas isso é normal, porque se calhar pretendem outro tipo de trabalho que não é o nosso. Isso é completamente normal. Mas a maioria, como eu disse, começa dos 4, ainda há pouco, começa dos 4 e 90% vai até ao sub-13. Como é que sentem o apoio da Associação de Futebol de Viseu ao futebol de formação neste distrito, principalmente na pele do Dinamo Clube Estação? Acham que devia haver um maior apoio, um apoio diferente, um encaminhamento diferente? Qual é a vossa opinião? Eu acho que a Associação faz aquilo que pode. Eu acho que a Associação faz aquilo que pode. E tem vindo a melhorar muito ao longo dos anos. Eu falo mais porque eu estou mais direcionado para os traquinas e os petizes, os escalões dos mais pequeninos, e nesse campo tem vindo a melhar Que tipo de apoios é que a Associação apoios é a organização de encontros em que o valor que está inerente a esses encontros vai de encontro com a nossa visão, o competir, porque o competir é saudável, mas quando é o competir segundo o sentido da própria palavra mesmo, e aumenta a diversidade de experiências por parte das nossas crianças que estão connosco. Portanto, nesse aspecto, em termos de traquinas e petizes, ao longo destes anos tem vindo a evoluir e muito. Estamos muito contentes com a parte da Associação. Em termos de atividades que procuram, quando não há competições, o futebol de 7 normalmente tem calendários curtos, procuram organizar provas, jogos com outros clubes, em termos de atividades para quando não há futebol? Sim, nós temos boas relações com muitos clubes, não só da cidade, mas também fora da mesma. Temos vários clubes na Figueira, em Espinho, participamos em torneios fora do país até. Temos sempre a necessidade, porque eu não vou concordar consigo em termos do calendário desportivo, porque até ocupa muitos meses na época. Se calhar há algumas pausas, mas essas têm que ser feitas. Mas eu acho que a paragem não é muita, como eu disse. Nós aí temos de fazer sempre jogos de treino, como é óbvio. Vamos para fora, fazemos cá, organizamos torneios, inclusive nos escalões de formação também. E basicamente passam o ano a jogar a bola.
A vossa ocupação do campo de férias é dos jovens que terminam a época desportiva, depois continuam ligados ao clube, ou há outras pessoas, outros jovens que procuram o campo de férias ou para ter um acompanhamento na totalidade do ano dos vossos jovens? Sou eu que organizo os campos de férias sempre, sou o coordenador dos campos de férias também. Temos sempre muita afluência. Nós, não só com os nossos atletas, mas também pessoas vindo de fora, é aberto para todos, para toda a gente. E quais são as atividades que o campo de férias oferece aos jovens? Já oferecemos de tudo ao longo dos anos, vamos para o 18º campo de férias. 18º campo de férias não é brincadeira. Para quem nos está a ver e procure o Dinamo Clube Estação para, por exemplo, dar outro tipo de férias aos seus jovens, o que é que podem oferecer? Acima de tudo é diversão, não é? Acima de tudo é a diversão que há no campo de férias. E o campo de férias, para nós, será sempre a dormida o ponto mais alto de campo de férias, porque é esse que nos traz a conjuntura e um objetivo do campo, que é pernoitar e estar com os amigos, conhecer novos amigos, etc. As atividades são sempre muito variadas, mudamos sempre de ano para ano, que é para não ser igual. Porquê? Porque há miúdos do ano passado que querem voltar novamente, mas não vão fazer as mesmas atividades, como é óbvio, não é? Onde é que fazem normalmente este tipo de atividades? Já fizemos em vários sítios. Começámos por fazer no Fontelo, no Parque Campismo de Fontelo, quando estava aberto na altura, há uns anos atrás. Fazíamos o mês inteiro, com pernoita, não é? O Parque Campismo fechou. Começámos a ter que nos deslocar para fora. Agora gostamos muito de um sítio que é o Bioparque, que é um sítio ideal para estarmos, porque para já estamos perto da cidade e os pais podem se deslocar à noite, ir ter connosco, participar em algumas atividades também que são abertas para eles. E depois, porque apresenta as condições ideais para podermos desenvolver todas as atividades que nós perspectivamos para essa altura e a segurança que é sempre necessária no campo de férias. E a secção de campismo e caravanismo, como é que funciona toda esta... A secção de campismo e caravanismo baseia-se basicamente naquilo que é a edição de cartas de campista, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E o BTT? Tem nesta altura é um desporto que tem vindo a proliferar e cada vez mais há esta atividade do BTT. Como é que trabalha nesta altura o Dinamo Clube Estação? O Dinamo Clube Estação no BTT funciona mais ou menos como um grupo de amigos em que se juntam, vão dar as suas voltas, marcam algumas viagens de longo curso, digamos assim. Fátima, ainda no ano passado foram a Fátima, este ano houve 3 deles que foram até o Marco foi até, desculpa, foi agora está-me a faltar o nome, Espanha, os Caminhos de Santiago, fez os Caminhos de Santiago, bicicleta, pronto, organiza-se esse tipo de atividade cultural, digamos assim, não entra em campeonatos, não é esse o objetivo, é mais juntar e olha, vamos fazer isto, claro que depois há os apoios, nós apoiamos tudo isso, com a carrinha, com algumas despesas, etc. Como é que se pode ser sócio do Dinamo Clube Estação? Fácil. É subir ao segundo andar. Falar com a Joaninha. Não, mas, segunda à sexta-feira. Há quem faça protocolos com empresas. O que é que o sócio, ou ser sócio do Dinamo Clube Estação, usufrui em termos para poder chamar também os sócios ao clube? Para aumentar... Tem descontos em algumas... Primeiro de tudo, acho que usufrui de um serviço com muita qualidade, em que primeiro está o nosso cliente, neste caso, neste tipo de linguagem,
E isso é a primeira vantagem que tem, que é um trato muito pessoal, e consideramos que em termos de trabalho conseguimos dar uma enorme qualidade a quem está connosco. O segundo, entram os protocolos com... Sim, por exemplo, com o Centro Clínico de Abraveses, por exemplo, tem descontos, nos campos de férias tem descontos, em tudo aquilo que são as nossas atividades e parcerias tem sempre vantagens em ser nosso sócio. E, para além disso, ajuda a instituição, não é? com um simples... Com simples 12 euros anuais, ajuda bastante a instituição e está sempre ligado a qualquer coisa que para mim é muito especial, e eu já estou aqui há alguns anos e por isso nunca saí de cá. Eu acho que tenho raízes a isto e só por ganhar raízes vê-se logo o gosto que eu tenho por representar esta instituição, e quem me conhece sabe, e estamos sempre disponíveis a estar perto dos nossos sócios e desses novos que venham com novas ideias também, como é lógico. Como é que se financia toda esta estrutura? Financia apoios da Câmara, muito trabalho da direção. Tirando a Carolice, porque a Carolice é se calhar o grande suporte das associações, mas como é que procuram junto das empresas, junto das entidades oficiais da cidade, como é que se financia o Dinamo Clube Estação? Para já tem que ser um trabalho bem planificado, e depois essa planificação anual, digamos assim, tem que ser garantida com aquilo que vem no papel. Ou seja, as atividades a que nos propomos nós temos que fazer. Como é lógico, durante o ano há sempre muitas outras atividades que nem entram no programa, mas essas têm que ser. O IPDJ, não é? É uma das grandes, um dos grandes suportes nossos, porque em relação àquilo que a gente faz, é aquilo que nos dá maior apoio. E um atleta, para ser atleta do Dinamo Clube Estação, tem que pagar ou é gratuito? Como é que funciona essa? É assim, existe uma mensalidade em que tem que ser suportada, mas, no entanto, como instituição de utilidade pública, também temos crianças carenciadas, em que a instituição tenta de todas as formas apoiar essa criança, e não é por falta de verbas financeiras por parte dos encarregados de educação ou pais que vamos abdicar da criança porque não paga a mensalidade. A partir do momento que realmente essa criança é carenciada, as instituições de utilidade pública têm esse dever de apoiar e fornecer um serviço de igual modo a quem paga. Portanto, penso que toda a gente deve ter o acesso ao desporto. Digo isto porque cada vez mais no distrito os clubes exigem, entre aspas, uma mensalidade ou uma comparticipação por parte dos pais, para poderem também, em termos monetários, suportar toda esta estrutura. E é aí que eu quero. Tem de ser, isso não... E se os pais dos atletas do Dinamo Clube Estação aceitam de bom grado todas as condições que o clube lhe propõe, e em termos financeiros? Isso... O que eu lhe hei de dizer? Deus que foi Deus não agradou a toda a gente. Isto é mesmo assim. É lógico que nós temos que estipular um valor de uma mensalidade, e há uns que aceitam de bom grado, outros se calhar de menos bom grado. Depois há toda uma oferta que existe cá em Viseu em termos de... Não há competência entre os clubes nesse aspecto?
Não sentem isso? Quero dizer, igualdade em... Eu não tiro daqui o meu filho porque pago mais do que no Clube A, do que no Clube B. Não há isso aqui no Conselho e na cidade. Sim, sim, eu penso que isso existe em todo lado. Não é, eu se calhar mudo para ali porque eu ali pago menos e ele está a jogar futebol na mesma. O que nós temos verificado é que se calhar depois o primeiro impulso é esse, e depois quando começam realmente a conhecer o outro lado, se calhar começam a notar as diferenças que existem entre uma escola, um clube e outro, e aí depois se calhar o valor monetário já não fica tão presente na memória de quem decide. Assim, o trabalho que se desenvolve, é mais aquilo que nós estivemos a falar ao bocado. Atividades a curto prazo no futuro do Dinamo Clube Estação? Olha, para este ano, o plano de atividades de 2014, olha, para o futebol, continuamos com o mesmo, não é? A competir nos escalões de sub-13, 12, 11 e 10. No judo, a participação de campeonatos e torneios regionais, nacionais e internacionais. Vamos ter também o primeiro torneio DCE nas férias da Páscoa, isto falando do judo, não é? No atletismo também vamos participar em provas regionais e nacionais com os nossos atletas. No cicloturismo e BTT estão programadas aí também umas voltinhas. Na secção de campismo e caravanismo já sabemos. O Paddy Paper fazemos todos os anos também. Isto somos nós que organizamos e está dentro dos Jogos Desportivos de Viseu. Somos nós que organizamos. Também a participação nos 23º Jogos Desportivos de Viseu, em várias modalidades. Temos sempre e fazemos sempre o Memorial José Correia, que foi um grande dirigente do Dinamo, que nos ajudava bastante e principalmente um amigo. Faleceu há 3 anos, e daí até hoje foi sempre posto no plano, e vai haver sempre um Memorial José Correia. Também abrimos a escola de ténis, vai começar a funcionar a partir de março, nos relevados, nos cortes do Fontelo. Temos uma escola de artes também, que é a Joana Monteiro, que vem cá ensinar alguns meninos ou dar algumas dicas, etc., para quem gosta de desenhar, etc. Não temos idades estipuladas, é para todos. Temos sim um número restrito depois, e isso acontece aqui na sede, nesta mesma mesa. Vamos ter os 19º campos de férias, não é? Mais terceira Liga de Futebol de Pais Dinamo, já vamos na 3ª edição, é engraçadíssimo, é muito bom. Basicamente é também eles tentarem a socialização entre os vários pais, Dinamo, que é isso que a gente pretende também, não é? E que eles percebam um bocadinho daquilo que é, ou interiorizem melhor aquilo que é os nossos objetivos. E vamos para o 44º aniversário, não é? Já o fizemos em dezembro. Muito bem, para finalizarmos esta conversa, deixo-vos alguma coisa que queiram acrescentar a tudo aquilo que já foi dito da vossa parte. Eu penso que foi tudo dito, acho que conseguimos expor um bocadinho, não é? Eu acho que estávamos aqui mais tempo a falar sobre isto, porque é um assunto, por exemplo, a mim me agrada e já faço isto há muitos anos. Queria ressalvar e agradecer muito aquilo que tem sido o trabalho do nosso Presidente e de alguns dirigentes nossos. Sem eles isto não funcionava. Nós fazemos a nossa parte também conforme podemos, da melhor maneira.
Gostava de salientar também alguns atletas que passaram por aqui e fizeram história no futebol nacional, como o Zé Leal, que está connosco, é nosso diretor, o Marito, o Mário Vasconcelos, que jogou no Porto, na Académica, não sei se se lembram, que está connosco também, tem o segundo nível de treinador e está numa equipa de competição também, a dar os seus conhecimentos aos mais novos. Também fizeram parte... estes dois fizeram parte daquela equipa, diz o presidente, que estavam a dar os primeiros pontapés na bola, e é verdade, mas já tinham sido campeões nacionais de futebol de 7, em 1968, já jogavam, com os mais velhos, tanto o Marito como o Leal. Depois, ao longo dos anos, foi aparecendo a família Lage, os irmãos Lage, bem conhecido por todos, começaram aqui. O Rodrigo Moura, que também foi um potencial grande jogador, saiu daqui e foi para o SLB na altura, para o Benfica, e entre outros, pronto, de ressalvar isso, porque o Dínamo, e eu faço isto porque o Dínamo tem a sua história, não é? Agora, se calhar, ao longo destes anos, com outros objetivos, que são da formação, temos que vincar isso, e que nos dá muito gosto em fazê-lo, completamente. Eu só queria acrescentar mais um bocadinho, era o nosso agradecimento especial à equipe técnica, que são os nossos professores, como o nosso presidente gosta de salientar. Sempre. Temos a melhor equipe técnica do mundo. Portanto, o nosso muito obrigado por trabalharem com os nossos meninos e darem tudo pelos nossos meninos. Desta forma também, e para finalizar, e sem nos esquecermos de agradecer a vocês também, à Rádio Lafões e à Sport TV Viseu, de nos virem visitar, o nosso muito obrigado, e as portas estarão sempre abertas para vocês. Muito bem, chegamos então ao final desta entrevista com o Dínamo Clube Estação. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Um abraço.